Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos, porque ele não nos segue. Jesus disse: Não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, temos a alegria de nesta hora considerar na nossa oração estes versículos do Evangelho de Marcos, no capítulo 9, de 38 a 40, 2 versículos e uma grande instrução, onde o Senhor assim nos dá um ensinamento profundo. Depois de ter prevenido os apóstolos sobre muitas coisas, o Senhor ainda lhes dá este ensinamento acerca daqueles que fazem atos bons, mas ainda não são, por assim dizer, cristãos. Havia uma preocupação dos apóstolos e o Senhor então os previne, dizendo que o ato de fazer de coisas boas, o ato bondoso, fazer o bem, não é um exclusivismo dos católicos e não é, por assim dizer, a missão apenas dos batizados. De um batizado não se espera o contrário. Quem é católico, quem é cristão, que segue a Cristo, como é o nosso caso, devemos sim sempre atuar por meio de bons atos, boas palavras, atitudes que correspondam àquilo que é a nossa missão de seguidores de Cristo. Agora, é falso dizer que o bem é algo extraordinário por causa da fé católica que eu vivo. Isso estaria limitando a própria bondade, por assim dizer. Nós, graças a Deus, agimos bem e outras culturas, por exemplo, poderíamos dizer um budista pode se salvar? Pois sim, se ele nunca ouviu falar de Deus, nunca ninguém lhe pregou o Evangelho, mas por algum motivo ele age bem, age como se fosse um católico, por assim dizer, as sementes do Verbo de Deus, que podem alcançar todos os corações e fazer germinar atos de bondade, podem então também permitir que em outras culturas que nada de cristão tem, porque não conhecem Jesus, podem se salvar. Há muitos escritores sagrados antigos que inclusive comentam sobre isso, para afirmar aquilo que o próprio Jesus mesmo disse no Evangelho: quem não é contra nós é a nosso favor. Devemos, nós sim, como cristãos católicos que somos, devemos assimilar que o bem é bem. Mesmo que eu não o faça, continua sendo um ato bondoso. E o mal, naturalmente, também vale dizer isso, é mal mesmo que eu não o faça. E a nós compete então apenas um desejo e uma missão: nunca, jamais cair em contradição com aquilo que recebemos pela graça de Deus a partir do nosso batismo. Um católico precisa sempre agir bem. Agora, aquele que ainda talvez não vive verdadeiramente a fé, está esperando o nosso testemunho para poder ainda mais fomentar os atos de bondade e assim ser favorável à graça de Cristo. Que o Senhor nos ajude a levar, pois, adiante o bom nome de Jesus por meio dos bondosos atos da nossa vida. Deus te abençoe.